Do Senhor, meus irmãos. Hoje eu quero trazer um olhar sobre o crucificado. Vamos trazer o texto básico que está lá em Isaías 3 ao 7, para darmos início. Então vamos ler. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos sofrimentos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Então, meus irmãos, oremos para darmos início a esse olhar sobre o crucificado. Senhor meu Deus, mais uma vez estamos aqui para aprender um pouco mais da tua palavra. Hoje vamos falar um pouco do sacrifício de Cristo na cruz, da visão de Isaías sobre esse crucificado, sobre esse cordeiro que seria morto em nossos lugares, não mais para cobrir os pecados, mas sim para nos perdoar deles e nos reconciliar contigo, ó Pai. Então, desde já agradeço pelo entendimento da tua palavra e também pelo sacrifício de Cristo. Te agradeço. Amém. Olhando para a cruz de Cristo, nós vemos muito mais do que uma morte trágica. A cruz, ela é o ápice do plano redentor de Deus, onde o inocente tomou o lugar dos culpados. E o profeta Isaías, aqui no capítulo 53, ele revela o servo sofredor, uma clara antecipação do Messias crucificado. O que a cruz significa para nós e o que o sacrifício de Cristo ele representa em termos espirituais e eternos. A cruz, ela não era um incidente trágico, mas a realização de um plano eterno de Deus. Desde o Éden, após a queda do homem, Deus havia prometido a redenção por meio de um descendente que esmagaria a cabeça da serpente. E isso a gente vê lá em Gênesis 3,15. Né? A gente vê lá em Gênesis 3,15 que vai falar: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhes ferirás o calcanhar. Então aqui a gente vê que a cruz ela é o cumprimento dessa promessa, onde Cristo, o descendente prometido, ele venceu o pecado e a morte. Além disso, a cruz ela é manifestada, ela é a manifestação do pleno amor de Deus. E nós vemos lá em Romanos 5, verso 8, que vai falar: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, esse amor ele é incompreensível, é o que nos atrai a Deus. A morte de Cristo não foi em resposta a algo bom que fizemos, mas enquanto ainda éramos inimigos de Deus, ele nos amou de tal maneira que deu seu filho. Quando olhamos para o crucificado, também somos lembrados da gravidade do pecado. O pecado ele não é algo trivial aos olhos de Deus. Sua justiça, ela exigia um preço. E esse preço foi pago com o sangue de Jesus. Lá em Hebreus, Hebreus 9, 22, só o verso B, nos diz que sem derramamento de sangue não há remissão. A cruz, então, ela nos ensina o custo da santidade e a profundidade da graça divina. No verso Isaías 53, no verso 3 e 4, a gente vê que ele retrata o sofrimento do servo de Deus,
né, quando ele fala, era desprezado e o mais indigno entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado, não fizemos dele caso algum, verdadeiramente. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, e nós o reputamos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então, aqui a gente vê que Isaías ele descreve o Messias como alguém desprezado e rejeitado. Ele não era visto com glória humana, mas com dor e sofrimento. Isso se cumpre plenamente em Jesus, que ao ser crucificado ele foi abandonado e tratado como um malfeitor. No Evangelho de João, no capítulo 1, verso 11, vai nos lembrar que veio para o que era seu, e os seus não receberam. Então aqui a gente vê que o povo de Israel rejeitou o seu Messias, mas essa rejeição fazia parte do plano divino para a redenção. Assim como ele foi desprezado, muitas vezes os seguidores de Cristo também enfrentam rejeição, mas que possamos nos lembrar das palavras lá de Romanos 8, capítulo 8, verso 17, que vai falar que e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Então, o sofrimento de Cristo não foi meramente físico, mas também espiritual e emocional. Ele não só carregou a dor física da crucificação, mas também a rejeição do seu próprio povo. Mais importante, o peso dos pecados do mundo. Lá no Salmo 22, verso 1, o clamor de Cristo já tinha sido antecipado. Vamos ver lá, quando ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? Aqui a gente vê que já tinha sido antecipado o sofrimento de Cristo. Jesus sentiu a separação do Pai no momento mais sombrio da cruz, pois ali ele carregava sobre si a culpa de todos. Essa rejeição não foi uma surpresa para Jesus. Desde o início de seu ministério, ele enfrentou oposição e hostilidade, especialmente das autoridades religiosas, né? Como a gente vê lá, Mateus 21, verso 42, nos relembra as palavras de Jesus, que vai dizer: diz-lhes Jesus, nunca leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, aqui a gente vê que a rejeição de Cristo era o cumprimento do plano de Deus, tornando-se a base da nossa salvação. Então, a rejeição e o desprezo que Cristo enfrentou também são um convite para nós que muitas vezes experimentamos rejeição por causa da nossa fé. E Jesus, ele nos advertiu que assim como o mundo o odiou, também odiaria os seus seguidores. E nós vemos essa advertência lá em João, capítulo 15, verso 18 ao 20. Vamos ler. Se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro do que a vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo. Por isso é que o mundo vos aborrece. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vossa. Então, aqui a gente vê claramente que essa rejeição é temporária, em comparação com a glória que nos aguarda. E Jesus, ele nos convida a tomar essa cruz. Lá em Lucas 9, 23, e dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. O próprio Cristo, ele nos deixa como advertência muitas coisas.
Ele já antecede muitas coisas que iríamos passar, pois ele mesmo passou. No verso 5 e 6, no verso 5 e 6 lá de Isaías, a gente vê o substituto que carregou as nossas iniquidades. Eu vou refrescar, vou ler novamente, a gente já leu no início, mas eu vou continuar lendo para ir refrescando. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Aqui a gente vê Isaías apresentar o conceito da substituição. O servo sofredor tomou sobre si as nossas transgressões. Ele foi ferido e moído em nosso lugar. Isso aponta para uma doutrina da expiação. Então Jesus, ele sofreu o castigo que nós merecíamos. O apóstolo Paulo, ele afirma na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no verso 21, que ele fala: aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, Jesus, o santo e imaculado, tomou sobre si o pecado, o peso de cada pecado da humanidade. A cruz é onde a justiça de Deus e o seu amor se encontram. Esse conceito de substituição remonta ao sistema de sacrifício do Antigo Testamento, onde o sangue de animais inocentes era derramado para cobrir os pecados, né? No entanto, esses sacrifícios eram temporários, apontando para o sacrifício final e perfeito de Cristo. E vemos isso na carta aos Hebreus, vai nos lembrar isso. No capítulo 10, verso 4. Vamos ver. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes tire pecados. Então nós vimos somente o sangue de Cristo, Cordeiro de Deus, podia nos purificar totalmente do pecado. Essa substituição, ela foi necessária por causa da nossa incapacidade de nos salvarmos. Como a carta aos Romanos, no capítulo 3, verso 23, vai deixar claro: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Não há nada que possamos fazer para merecer a salvação. É unicamente pela graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo, que somos reconciliados com Deus, como está lá em Efésios 2, verso 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. O sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para pagar o preço de todos os nossos pecados, de uma vez por todas. Além de carregar nossos pecados, Jesus também tomou sobre si nossas enfermidades e aflições. Então, Mateus, capítulo 8, no verso 17, ele interpreta Isaías 53, mostrando que Cristo, ele cura não apenas a alma, mas também o corpo, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Então, a obra redentora de Cristo aqui, nós vemos que ela é completa, oferecendo cura para todas as dimensões da nossa vida, física, espiritual e emocional. E aí, no verso 7 do capítulo 53, nós vemos que ele foi oprimido, mas não abriu a boca, como um cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Esse versículo aqui, ele retrata a submissão de Cristo diante dos seus algozes. Ele não resistiu, mas aceitou a vontade do Pai. Em João lá 10, 18, Jesus vai nos dizer algo
Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para a tomar. E tomá-la, esse mandamento eu recebi, tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi de meu Pai. Jesus, ele deixa claro, aqui ele deixa claro que ele foi voluntário em seu sacrifício, ele não foi forçado, mas foi com amor e obediência até a cruz. Como o Cordeiro de Deus, ele aceitou a morte para nos livrar da condenação. Essa imagem de Cristo como Cordeiro silencioso nos lembra do sacrifício pascual no Egito, quando o sangue do Cordeiro foi aplicado nos umbrais das portas para poupar os primogênitos de Israel. Essa passagem a gente vê lá em Êxodo capítulo 12, versos 5 ao 7. Como eu já disse várias vezes, anote, dessa vez eu não vou colocar no slide, procure para que você leia. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como João 1,29 fala. E seu sacrifício, ele nos protege do juízo final, selado, selando nossa redenção. Ele sela a nossa redenção. Então, a obediência de Cristo até a morte na cruz nos ensina algo extraordinário sobre submissão à vontade de Deus. Quando ele ora lá no Getsêmani, que vai estar lá em Lucas 22:42, que a gente vai dar uma olhada. Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. Mesmo diante do sofrimento extremo, Jesus, ele não escolheu o seu próprio caminho. Ele obedeceu completamente ao plano do Pai. A submissão de Cristo serve como um exemplo para cada um de nós, que também somos chamados a obedecer mesmo quando isso significa sofrimento ou sacrifício. O silêncio de Cristo diante dos seus acusadores também nos revela sua confiança no plano de Deus. Primeiro a Pedro, capítulo 2, verso 23, vai descrever essa atitude de confiança, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Jesus, ele confiava que o Pai traria justiça no tempo certo. E isso nos ensina a não buscar vingança por conta própria, mas confiar em Deus, que é o justo juiz. Tudo isso nos leva à vitória na cruz, que vai estar lá descrito do verso 10 ao verso 12. Todavia, ao Senhor agradou o moê-lo, fazendo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. O trabalho da sua alma ele verá e ficará satisfeito com o seu conhecimento. O meu povo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si, pelo que lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Mesmo no sofrimento, havia um propósito divino. Isaías profetiza que, apesar da dor, o servo veria a sua posteridade, indicando que a morte não seria o fim. A ressurreição de Cristo é a vitória sobre o pecado e a morte, confirmando a eficácia do sacrifício da cruz. E Paulo afirma que, por causa da obediência de Cristo até a morte, Deus o exaltou sobremaneira. Vai estar lá em Filipenses, capítulo 2, verso 9 ao 11.
pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então aqui a gente vê que a ressurreição de Jesus, ela é a base da nossa esperança eterna. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, verso 17, é declarado, vamos ver qual é essa declaração. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. Eita, essa aqui, para mim, para mim, é uma das maiores certezas, né, do cristianismo, porque Paulo coloca aqui que em algo palpável, a ressurreição de Cristo, como a gente sabe na arqueologia, que ela já foi comprovada, que Cristo existiu, que Cristo ressuscitou, mesmo muitos querendo trazer algo contrário. Então, essa vitória na cruz aqui que está na ressurreição, por meio dela, Jesus não apenas venceu a morte, mas ele garantiu a nossa justificação. E Romanos 4:25, ele nos ensina que Jesus, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Portanto, a ressurreição é a prova de que o sacrifício foi aceito e que nossa redenção ela está completa. Além disso, Isaías 53:10, ele fala sobre a posteridade de Cristo. Essa posteridade são aqueles que nasceram de novo por meio da fé nele. Então, Jesus, ao entregar sua vida, deu origem a um povo santo, o povo de Deus, composto de todos os que creem nele, como 1 Pedro 2:9 nos chama. Mas vós sois a geração eleita, sacerdócio real e nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, todos nós, como crentes, somos frutos do sacrifício de Cristo. E é por sua obediência até a morte que temos vida nova. Então, essa vitória não é apenas algo do passado, mas tem implicações eternas e escatológicas, como está lá em Apocalipse 5:12, que nos mostra o Cordeiro vitorioso no céu, sendo adorado pelos anjos e pelos santos. Vamos dar uma olhada lá? E com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força e honra, e glória e ação de graça. Apocalipse 5:12. Então a cruz ela não foi o fim, mas o começo de uma glória eterna onde Cristo reina soberanamente e nos convida a participar dessa vitória, reinando com ele por toda a eternidade. Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele 1000 anos. Então, bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus. Diante dessa afirmação em Apocalipse, eu vou trazer aqui uma citação de Jonathan Edwards, que para mim cabe muito bem nesse momento. Quanto mais a dependência da criatura estiver em Deus, tanto maior o vazio da criatura em si se demonstra. E quanto maior o vazio da criatura, maior a plenitude do ser que o provê. Vocês estão me entendendo aqui essa profundidade dessa citação de Jonathan Edwards? Ao olharmos para o crucificado, nós vemos o amor imensurável de Deus manifestado em Cristo. Ele carregou as nossas dores,
sofreu por nossos pecados e nos trouxe a paz com Deus. A cruz, ela é o lugar onde nossa redenção foi comprada e o sangue de Cristo derramado por nós. Ela nos assegura vida eterna. Então, que essa verdade nos motive a viver de maneira digna, buscando a santidade e anunciando a grande salvação que recebemos em Cristo. Além de ser um ato de amor, a cruz também nos chama a responsabilidade, porque Lucas 9:23 nos convida a tomar a nossa própria cruz e seguir a Jesus. Não é suficiente apenas admirar o sacrifício de Cristo. Nós somos chamados a viver em resposta a esse sacrifício, entregando nossas vidas a Deus em santidade e obediência. Se não fizermos isso, esse sacrifício se torna em vão, e cada vez que não reconhecemos isso, crucificamos novamente Cristo e o expomos à vergonha. Em Romanos 12:1 vai nos lembrar que devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, o que é o nosso culto racional. A cruz, ela nos convida a viver em unidade e reconciliação. Em Cristo, todas as divisões são removidas. Efésios 2:14 vai declarar: porque ele é a nossa paz, a qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Então, a cruz, ela nos reconcilia com Deus, nos reconcilia uns com os outros, formando uma nova família, que é o corpo de Cristo. Na cruz, nós somos chamados a viver em amor, perdão e unidade, com expressão da vitória de Cristo, essa vitória que veio na cruz. E, por fim, o olhar para o crucificado, ele nos lembra da promessa da segunda vinda de Cristo, que está lá em Hebreus, capítulo 9, verso 28, que vai nos assegurar. Vamos ver o que é que ele nos assegura? Que assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez, sem pecado, aos que o esperam para a salvação. O crucificado, ele é também o ressuscitado, e ele voltará em glória para julgar e reinar. Enquanto esperamos, somos chamados a perseverar na fé, sempre lembrando que a cruz não foi o fim, mas o começo de uma história eterna. Eu quero te chamar hoje. Se você ainda não entregou a sua vida ao Senhor Jesus, olhe para a cruz. Ali está o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. 1 João, verso 29. Esse foi o vídeo, um olhar sobre o crucificado. Aquele servo que se entregou. Ele não foi entregue, ele mesmo se entregou a si mesmo por amor de muitos. Então, meus irmãos, eu quero te dizer, nesse momento, se esse vídeo fez sentido para você, deixa um like, se inscreva no canal, compartilha o vídeo, pois muitos, compartilha com aquele que você conhece que não é evangélico, para que ele possa ver esse vídeo e refletir sobre sacrifício que Cristo fez por cada um de nós. Desde já, eu quero te agradecer em nome de Jesus.